Sejam todos muito bem-vindos a essa noite, a nossa roda de conversa tão esperada. Hoje um tema muito importante, um tema muito sério, mas que vale a pena a gente conversar, vale a pena a gente compartilhar muitas ideias, e a gente vem trazendo hoje bastante coisa para todos vocês. Vão chegando, vão entrando aí, sejam bem-vindos. Boa noite para todas, para todos. É uma alegria muito grande para a gente, né? Para mim, para a Salete, para o Pedro, né? Que está aqui na nossa mesa de controle. Mais uma vez, fazer o nosso bate-papo, a nossa roda de conversa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito importante, e que a gente precisa sempre prestar muita atenção nessas conversas, né? Bem, aproveitando agora o comecinho, enquanto o pessoal está entrando, né, na nossa roda de conversa ao vivo, vou lembrar vocês de algumas coisas, né? Primeiro, fazer a inscrição, né, ou ali curtir, né, no nosso Instagram. Então, você abre o Instagram, vai lá na Lotus Terapia 2013, né? E aí, colocar esse nome lá, aparece o nosso símbolo da Lotus e você pode assistir esse vídeo novamente lá, quantas vezes quiser, né, no Instagram. E também no YouTube, né? No YouTube, todos os vídeos que a gente tem, que a gente gravou até hoje, tá lá. Então, Lotus Terapia, com L maiúsculo, com T maiúsculo, você vai encontrar também. Agora, eu quero convidar você para ajudar a gente na nossa campanha, para que a gente possa fazer essa apresentação, né? A roda de conversa ao vivo do YouTube, e dessa forma, né? Então, eu e a Salete compartilhando a mesma tela, e até quando a gente convida outras pessoas, para fazer isso daí no YouTube, é preciso a gente ter pelo menos 1.000 pessoas inscritas. A gente está na metade, estamos nos 500 e pouco. Então, falta a outra metade, falta dobrar o nosso número de inscritos para a gente conseguir fazer essas rodas de conversa ao vivo no YouTube. Tá? Então, vai lá no canal, aperta lá, né, o inscrever-se, e também, se quiser, você aperta o sininho que tem na frente do inscrever-se, porque apertando esse sininho, todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo lá, ou das rodas de conversa, ou outras dicas, você recebe uma mensagem no seu celular, ou então na hora que você abrir o YouTube através do computador, e você recebe, então, mensagem dizendo, olha, tem vídeo novo da Lotus Terapia. Olha, gente, boa noite para quem está chegando agora, né? Uma coisa legal, igual a Regina colocou aqui para mim, né? Assistindo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, assim, se quiser, pode colocar aí o estado que você está acompanhando a gente, né? Para a gente saber quem são essas pessoas que se interessam, né? Por estar conectado a nós, que está junto com a gente aqui na nossa roda de conversa. Então, boa noite a todos vocês de vários estados aí, sejam bem-vindos. E pode escrever para a gente aí no comentário que a gente vai olhando e vai falando aqui durante a nossa roda de conversa. Bacana, então, olha, vamos começar o nosso assunto, né? A gente hoje vai falar da saúde do cérebro. O começo mesmo do nosso assunto de hoje, a gente tinha colocado na programação, quando a gente começou a fazer as rodas de conversa, fizemos uma programação para distribuir os temas, né, durante até o final do ano, apesar de que estamos sempre abertos a novas sugestões, né? Então, tendo algum tema que você acha interessante a gente tratar, coloca nos comentários aqui, ou manda mensagem para a gente através do WhatsApp, por onde você quiser, né? Que a gente vai distribuir nas rodas de conversa que a gente ainda tem, né? Lembrando também, é importante a gente lembrar que antes a gente fazia as rodas de conversa tanto na quarta-feira como na sexta.
Mas, como estava ficando um pouquinho sobrecarregado os nossos trabalhos, a gente limitou, né, as rodas, então, nas quartas-feiras. Então, agora, sexta-feira, a gente não tem mais. Mas, mesmo assim, muitas vezes, chega sexta-feira, a gente vai estar colocando algumas dicas, uns vídeos mais curtos, para você aproveitar, tá bom? Falar, então, do cérebro, né? O nosso cérebro, segundo a medicina tradicional chinesa, tem muito a ver com um órgão muito importante, que é o rim. O rim, então, para os chineses, alimenta o nosso cérebro. Por isso, a gente precisa cuidar muito do rim. Né? E se a gente for olhar a estrutura, né, do cérebro, a gente vê que ele está ligado à medula. E a medula é como que protegida pelas vértebras da coluna. Então, o rim, a medula, a coluna e o nosso cérebro estão muito interligados. Né? Agora, por outro lado, a gente sabe que o cérebro também precisa de bastante oxigênio. E o que leva oxigênio para o nosso cérebro, né, ou para o nosso corpo inteiro? É o sangue. Então, o sangue também tem a ver com a saúde do cérebro. Né? E, por outro lado, o cérebro é onde a gente tem, no nosso entender ocidental, é onde nós temos a nossa mente. Quando a gente fala de mente, a gente já identifica com o cérebro. Para os chineses, a mente, ela não está só no cérebro, mas ela está ancorada no coração. Então, quando a gente tem um coração tranquilo, harmonioso, né, batendo confortavelmente, significa que a nossa mente está em harmonia, está em paz. Então, para falar da saúde do cérebro, a gente vai falar do rim, que tem que estar muito bom, do coração, que também tem que estar batendo bem, da medula, que manda as informações e que traz as informações do cérebro e distribui para o corpo inteiro, e do espírito, da mente. Né? Para os chineses, mente e espírito é quase que a mesma coisa, ou é a mesma coisa. Então, o nosso espírito, a nossa mente também tem que estar em harmonia para que o nosso cérebro funcione bem. Vocês vão escutar o tempo todo eu e o Mauro falando da medicina oriental e eu falando da ocidental. Então, o tempo todo, tá vendo que eu e o Mauro a gente se completa, né? Então, o tempo todo, todas as patologias, todos os assuntos que nós vamos trabalhar aqui nas rodas de conversa, vocês vão ver o tempo todo. Medicina oriental, medicina ocidental. E aí eu vou agora falar um pouquinho também da medicina ocidental, né? O que a gente vai conversar hoje. Você já parou para pensar o que é cuidar do cérebro? O que ele contribui para a nossa saúde? O cérebro é um órgão importantíssimo. Por quê? Porque ele é essencial para a nossa sobrevivência. Vocês já pensaram que sem ele a gente não estava fazendo isso agora? É por conta dele que a gente consegue raciocinar, que a gente consegue pensar. Aquilo que eu falo, aquilo que o Mauro fala, para vocês conseguem registrar e captar essa mensagem que nós estamos falando para vocês. Por quê? Porque o cérebro está funcionando. E hoje nós vamos conversar como fazer esse cérebro funcionar de forma assim turbinada. Claro, vamos falar de doença, mas também vamos falar de saúde. Nós precisamos falar de como prevenir. Até porque, gente, a gente hoje vai falar de doença de Parkinson, do Alzheimer, e são duas doenças que hoje, infelizmente, no nosso país, elas só estão crescendo. E crescendo, e crescendo o número. E hoje a gente vai conversar como que a gente pode dar uma desacelerada nisso, dar uma bloqueada nisso. E a gente começa a estudar e procurar um pouco a respeito do Parkinson e do Alzheimer,
e a gente vê e fala, peraí, vamos procurar algumas experiências que estão dando certo. E a gente fica muito feliz quando a gente olha países como o Japão, a Suécia, a Noruega, que são exemplos que essas patologias diminuem a cada ano. Então, a gente vai pegar esses exemplos para a gente também transformar o nosso país num país que vai ficar livre das doenças de Parkinson, todas essas doenças degenerativas. Tá? Então, a gente vai conversar sobre a doença, mas também como preveni-la. Então, olha, isso que a Salete falou várias coisas muito interessantes, né? Primeira coisa que ela falou, e ela e eu nos completamos. Isso é verdade, viu? Pode saber que é verdade. Tanto que, assim, quando a gente, na medicina chinesa, a gente sempre fala do yin e do yang, né? Yin e yang o yin, mais calmo, tranquilo. Imagina qual de nós que é isso, né? E o yang é mais agitado, né? É mais expansivo, né? Agora, no dia que um de nós está mais yin, mais para baixo, o outro está mais yang, e aí a gente vai trocando energia e harmoniza, né? Quando um está mais yang, eufórico, o outro está mais yin, dá uma segurada, e aí vem o equilíbrio também. Então, na nossa cabeça, no nosso cérebro, no nosso coração, no nosso rim, como eu falei para vocês, tá? Esse yin e yang também tem que estar em equilíbrio, tem que estar em harmonia. E aí vale lembrar uma das coisas que a gente falou nas primeiras rodas de conversa, né? Esse equilíbrio não significa a gente fazer as coisas até a metade para não ultrapassar e dar o equilíbrio. Não é isso, não. Porque essa metade a gente não completa. Né? Então, a nossa vida do dia a dia, às vezes está mais agitado, às vezes está mais tranquilo. O que não pode é ficar só agitado, 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 chega uma hora, explode. Ou então tá tranquilo, 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 chega uma hora, tá ali para baixo, depressivo. Né? Então o que a gente precisa é manter o equilíbrio e a harmonia. E o que é essa harmonia? Quando a gente está muito agitado, a gente sabe, tem consciência de que a gente precisa fazer algumas coisas para tranquilizar, acalmar, para voltar ao nosso equilíbrio. No dia que a gente está muito para baixo, tem dia que a gente está mais cansado, ou então aconteceu uma coisa, ficou meio chateado, não tem problema, porque isso vai acontecer, a vida não depende só de mim, né? A vida depende de muitas coisas. Então, tem dia que a gente está mais para baixo, sem problema. A gente vai fazer algumas coisas para ficar, então, mais animado também, mais yang, né? E aí vem a harmonia. Então, a harmonia é esse ciclo constante, esse vai e vem. Né? Bom, falando do mal de Parkinson, da doença de Parkinson, por que mal? Né? Acho que essa história de olhar para o mal, para o Parkinson como mal, é um pouco injusto. Porque se uma pessoa tem os sintomas, né, da doença de Parkinson, é consequência de outras coisas na sua história, né, de outras aflições. Então, necessariamente, não precisa entender isso ou encarar isso como um mal. Né? Falando do Parkinson, eu tenho que falar aqui, né, no mês passado a gente teve, né, ele falava sempre assim, o mergulho na vida plena, né? Quer dizer, ele fez a sua passagem, né, para uma vida mais plena, é um grande amigo nosso, e até fez o meu casamento com a Salete, né? É o Pedro Casaldáliga, um bispo, então, da Araguaia. E ele sempre dizia assim, né, ele sempre chamava o Parkinson de irmão Parkinson. Né? Então, ele falava sempre assim, olha, né, eu sigo na minha paciência, junto com o irmão Parkinson. Agora, ao mesmo tempo que ele seguia na paciência, ele era um grande agitador. Olha aí, o yin e o yang. Tá? E muitas coisas que a gente vai falar aqui vai estar relacionado a essa vida que ele teve aqui com a gente. Né? Porque ele acabou falecendo aos 93 anos. Né?
Então, e durante muito tempo convivendo com o Parkinson. Então, é possível a gente ter uma qualidade de vida melhor, boa, com uma mente tranquila, com uma mente harmoniosa. Né? E o Parkinson, então, ele tem a ver com esses órgãos que eu falei para vocês, com o rim, com o coração, com a medula e com a mente. Tá? Porque, segundo a medicina chinesa, o Parkinson é um sintoma, uma decorrência de uma deficiência da energia, que os chineses chamam de Qi, que é a nossa energia vital. Agora, quando a gente tem uma deficiência de Qi, de energia, a gente pode ter também, como consequência, uma deficiência de sangue, que os chineses chamam de Shui. É bonito falar, né? Deficiência de Qi e de Shui. Né? E o que a gente pode fazer? Daqui a pouco a gente vai dar algumas orientações ou algumas dicas. Né? Agora, o Parkinson também pode ser uma decorrência de mucosidade. Né? Muco. O que é o muco? Secreções, gorduras, né? Que vão se juntando, se acumulando nas nossas células. Né? E aí, se a gente é acometido por um calor perverso, esse muco, ele como se solidifica. Né? E bate um vento, acaba tornando esse muco espalhado por alguns canais, por alguns meridianos do nosso corpo. Então, mucosidade, calor, agitando o vento interno. Né? Ou então, para os chineses ainda, o Parkinson pode ser uma deficiência da energia yin do fígado, e o fígado cuida do vento, mas acompanhado também de deficiência da energia yin do rim. E como eu falei para vocês, o rim cuida do nosso cérebro, né, cuida da nossa energia vital. Então, essas, né, situações de deficiência da energia, do sangue, né, esse muco entrando, penetrando dentro do corpo, né, e deficiência do fígado e junto com o rim, pode causar, então, a doença de Parkinson. Interessante que como que se completa as medicinas, né? Quando o Mauro fala que a questão do muco, a questão do calor, para a gente entende que as doenças de Parkinson, o Alzheimer, ele é uma inflamação no cérebro, né? E tem tudo a ver isso que ele falou. A gente vai percebendo de como tem patologias inflamatórias, né? Como que a gente consegue produzir essa inflamação no nosso corpo. Claro, gente, nós podemos ter uma predisposição, né? A gente já sabe que cientificamente a gente já percebe isso, tem uma predisposição, mas não é porque eu tenho uma predisposição que eu vou desenvolver. Então, nós vamos ter vários artifícios aí para barrar essa predisposição. E aí, a doença de Parkinson, ela é uma doença, então, degenerativa, né, do sistema nervoso central. Ela é crônica e progressiva, né, por isso que a gente tem que tratar para ela não evoluir. Ela causa, então, uma diminuição na dopamina. A dopamina é um neurotransmissor. Quando a gente falou do sono, a gente falou dos neurotransmissores também. O que é um neurotransmissor? É aquele que transmite algo. Então, quando a dopamina está diminuída, vai desenvolver a doença de Parkinson, tá? E o que a dopamina faz no nosso organismo? Ela influencia muita coisa, muitas regiões no nosso cérebro. Olha, emoções, o aprendizado, o humor, a atenção e também o controle do sistema motor, né? Por isso que a gente fala, o paciente que tem doença de Parkinson, ele tem tremores, ele tem lentidão motora, que são sintomas motores, né? A rigidez, né? As articulações do corpo ficam mais rígidas. E também tem as não motoras, né? Que é a diminuição do olfato, a questão do intestino.
vocês vão perceber que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, como que essas doenças têm a ver com o intestino. E o Mauro falou do intestino também. Tem uma relação direta com o nosso intestino. E aí a gente vai chegar nesse assunto também do intestino. Porque a gente sempre acha, infelizmente, que o cérebro está separado, né? Parece que assim, aqui em cima é uma coisa, lá embaixo é outra. E não é. Nós somos interligados. Quando a gente perceber isso, quando a gente aprender e se aprofundar nisso, pronto, está tudo resolvido. Não precisa mais das rodas de conversa, Mauro. Aí a gente vai estar bem, porque todo mundo já entendeu o mecanismo. Então, o Parkinson, na medicina ocidental, ele segue essa linha, uma doença degenerativa do sistema nervoso central, com a diminuição, então, da dopamina, que faz tudo isso no nosso organismo. E olha, é o nosso sonho, isso que a Salete disse agora, né? A gente sonha em viver numa sociedade em que as pessoas têm mais consciência sobre a sua saúde, em que as pessoas, elas vivem o seu dia a dia, né, cuidando da sua saúde. E não é aquele cuidado assim de preocupação, né, de ficar, né, todo apavorado porque tem que fazer tudo certinho. Não, mas é um cuidado natural, é um cuidado gostoso, é um cuidado com prazer, né? Isso significa que na sua alimentação, né, na forma que você dorme, né, naquilo que você faz no dia a dia, nos seus hábitos, né, os seus costumes, são todos saudáveis, são todos de qualidade, né? Que tudo aquilo que você faz, que você pensa, que você pratica, vai te deixando mais forte, mais feliz, mais saudável. É essa sociedade que a gente quer construir, né? O Pedro Paulo está perguntando, né? Qual é a relação entre o Parkinson e o Alzheimer, né? Bom, tirando a questão que os dois, né, a sociedade chama de mal de Alzheimer, mal de Parkinson, né? Então, os dois se dá a nível, né, do sistema neurológico, né? Então, sistema nervoso. Os dois têm relação com isso que eu falei, que é o vento, o golpe do vento, né? Na medicina tradicional chinesa, o vento é relacionado ao elemento madeira. Por quê? Madeira é a árvore que cresce, né? Crescendo, ela vai estar sujeita ao clima. Então, quando venta, a árvore balança, né? Então, o tremor é esse balançar, né? Aquela memória que vem, depois vai, vem de novo, vai, também é esse sentido do balanço, né? E na medicina tradicional chinesa, então, o vento, a madeira, está relacionado ao fígado. E o fígado é mãe do coração. Em que sentido, né? Então, fígado significa madeira. Coração está relacionado ao fogo. Quanto mais madeira, mais fogo você acende. Você quer pôr lenha na fogueira para ter um fogaréu, né? Então aí é muito fogo no coração. O coração precisa de fogo, mas em excesso não. Quando é em excesso, pode queimar muita energia do coração e ele fica deficiente. E como eu falei no comecinho, o coração é que ancora a nossa mente. O coração é a morada da mente. Então, aquilo que tem a ver com a nossa mente, né? Então, o esquecimento, para falar aí do Alzheimer, né? O esquecimento e aquelas memórias, né, mais recentes ainda, tem muito a ver com o coração. Então, eu falei agora há pouquinho do Parkinson na medicina chinesa. E o Alzheimer, então, na medicina chinesa, né? O Alzheimer tem a ver com a deficiência da energia Yang. Então, Parkinson, deficiência da energia Yin. E Alzheimer, deficiência da energia Yang, né?
E essa deficiência, energia yang, é aquela da agitação, né? Por isso que muitas vezes quem tem o Alzheimer acaba ficando um pouco mais devagar, um pouco mais lento, né? E olha aí a comparação. Quem tem o Parkinson fica mais trêmulo, mais agitado. Porque então, como tem deficiência de energia yin, a energia yang, ela sobe. Só que não é que ela tem bastante energia yang, mas é porque o yin é que está menor. Então, às vezes a gente chama até de um falso yang. Não é que tem muita energia yang, mas é um falso, é porque está baixa, só que o yin está mais baixo ainda. Agora, no Alzheimer é o inverso. A energia yin, ela está alta, ou então ela está, né, no nível normal, só que a energia yang, ela está mais baixa, o que acaba, então, produzindo essa deficiência, né? E essa deficiência, ela vem da onde? Né? Vem, muitas vezes, das emoções, dos sentimentos. Então, mais uma vez, a gente reforça a história do coração, porque na medicina tradicional chinesa, o coração é que comanda as nossas emoções. Então, quando a gente tem emoções fortes demais, e isso é constante, então, quer dizer, né, frustrações, mágoas, ressentimentos, né, tristezas. Então, o Alzheimer pode aparecer mais fácil, por causa dessa deficiência da energia yang. E aí, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Ela provoca, então, uma deteriorização das funções cerebrais, como a perda da memória a curto prazo, né, para a próxima, a linguagem e a razão. E aí, como vamos fazer, então, para a gente melhorar, então, a nossa mente? E a gente preparou aqui algumas coisas que a gente vai compartilhar com vocês e a gente quer que vocês também estejam junto com a gente. Eu quero ver se isso está acontecendo de fato com todos, tá? Primeiro, precisamos manter-nos ativos. Aprender algo novo, totalmente diferente do que a gente já viu, tá? Ao longo de toda a nossa vida, a gente tem que buscar aprender coisas novas. E aí, para isso, a gente vai preservar o quê? A juventude, tá? Um exemplo, eu sou fisioterapeuta. Não sou muito da parte de matemática, física, química. Eu preciso estimular o meu cérebro para essa região. Eu preciso fazer um curso, fazer algo que saia da minha área. Porque se eu falo algo da biologia, eu amo, eu gosto. Então, meu cérebro já está acostumado. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso motivar ele para alguma coisa diferente. Então, se eu sou um engenheiro, vou aprender a cantar. Se eu sou uma fisioterapeuta, vou ter que aprender a fazer outra coisa. Ler muito, né? Então, fazer coisas diferentes da nossa realidade. Aprender coisas novas. Tem uma coisa que eu recebi um vídeo, uma vez, de um amigo nosso, que ele falava do Ikigai. E eu nunca mais esqueci, né? E eu achei muito interessante o que é esse Ikigai. E aí eu quero perguntar para vocês, como que está o Ikigai de vocês? Ikigai significa razões de viver. Ter um propósito na vida. E aí eu vou fazer algumas perguntas e eu queria que vocês respondessem mentalmente. Para a gente saber como que está o seu Ikigai. Tá? O que eu amo? Se quiser escrever, também pode escrever no seu caderninho para depois você responder melhor. O que eu amo? O que eu sou bom? Em que eu, Salete, sou boa? E o que eu posso fazer para ajudar o mundo? Então, a gente precisa acordar todos os dias e ter essas 3 perguntas bem claras respondidas. Quando você faz isso, você vai ter um propósito, você vai ter uma razão de viver, você vai estimular o seu cérebro
para que ele possa trabalhar, sonhar, viver. Olha, isso que a Salete colocou aqui é importante tanto para o Parkinson quanto para o Alzheimer, né? Então, a gente saber para que a gente existe, né? Olha só que maravilha! Ou então, às vezes, a gente não sabe ainda, né? Mas porque ainda estamos na caminhada, né? A gente ainda está amadurecendo, a gente ainda está descobrindo. Aliás, a gente não vai conseguir descobrir tudo, não, porque é muita coisa, né? Mas, à medida que a gente vai se formando, e a gente vai centrando, né, a nossa atenção, aquilo que a gente gosta, as nossas habilidades, e a gente vai percebendo, olha, né, a minha contribuição para o mundo, para a sociedade, vai ser essa. Pronto. É o meu objetivo de vida, né? Quando eu era mais jovem, né? A Salete sabe, porque ela também já foi, né, ainda é jovem. A gente falava muito do projeto de vida, né? Tem muita gente aqui nos comentários, né, que está assistindo a gente, foi da Pastoral da Juventude, sempre é da Pastoral da Juventude, né? Está no coração. Então, a gente sempre falava de projeto de vida, né? Então, é construir o projeto de vida. Enquanto a gente tem o nosso horizonte à frente, né, nós colocamos toda a nossa força, todas as nossas células, então também os nossos neurônios, né, que as células que formam o cérebro, em função desse objetivo, desse projeto de vida. Então, tudo aquilo que a gente tem, né, de vivo em nós vai estar trabalhando e fazendo com que esse projeto de vida se realize, né? E é uma construção, é constante, né? E a gente, olha, é um poema que fala sobre o horizonte, expressa muito isso, né? Porque esse projeto de vida só vai se realizar plenamente, né? Olha, quando a gente passar pela pinguela, né, do outro lado da vida. Agora, enquanto a gente está caminhando aqui, esse projeto sempre vai estar no nosso horizonte. E horizonte para que serve, né? Eduardo Galeano diz assim: o horizonte serve justamente para isso, para fazer a gente caminhar, para dar um passo e depois o outro e mais outro. Porque a cada passo que eu dou, o horizonte vai mais para frente. Se eu avanço 5 passos, o horizonte avança 5 passos. Se eu dou 10 passos, o horizonte também anda mais 10 passos. Tá? Então, o horizonte é isso. Quer dizer, o nosso projeto de vida, a motivação que a gente tem para viver, para tocar as coisas em frente, olha, cada vez aumenta mais. E interessante que, assim, em qualquer momento da vida, né, Mauro? Não só... tem gente que pensa assim, mas eu não sou mais tão jovem, né? Eu não sou tão jovem. Não interessa, é agora. O que a gente vai conversar hoje na roda de conversa é para a gente começar agora. Não é para a gente, porque eu tenho 50, eu tenho 60 anos, tenho 70, então não tem mais tempo de fazer isso. Tem sim. Tá? O projeto de vida, ele pode ser para qualquer momento, para qualquer hora. Aquilo que a gente falou da atividade, quando a gente vê vídeos, né? Esse dia eu estava assistindo um vídeo da China, do Japão, e a gente vê, né, idosos lá com 100 anos, 102, 90, e ativos, fazendo atividade física, que é o nosso próximo tópico aqui. Então, sendo ativos, precisamos dessa atividade. Essa atividade é que deixa o nosso cérebro com sangue, com energia. Então, estar ativos. Dê uma olhada na sua realidade, né? Eu quero pintar, eu quero desenhar, eu quero fazer algo diferente. Procure algo diferente que você consegue fazer. E desafie. Hoje vai ser o dia de desafiar nosso cérebro. Eu tenho vários pacientes que elas falam muito para mim assim, Salete, eu tenho medo de ter doença de Alzheimer.
Então, eu queria responder para vocês isso também. Não tenha medo de ter doença de Alzheimer. A força que você tem para ter medo da doença, você tem que ter para seguir a forma correta de ter uma saúde boa, de ter uma alimentação boa, de trabalhar atividade física, de ser ativo, né, de colocar a sua vida a serviço também do outro, da comunidade. E aí eu entraria no segundo passo, que seria a atividade física. A atividade física, ela é essencial para quem quer ter uma saúde do cérebro boa. E não é uma atividade física, gente, só de vez em quando. No mínimo, a gente já tem vários estudos que a gente comprova isso. No mínimo, 3 vezes na semana, tá? Precisa fazer 30 minutos de exercício aeróbico. O que é o exercício aeróbico? Caminhada, hidroginástica, natação, corrida, exercício que você vai queimar energia. E mais 30 minutos de exercício de fortalecimento muscular e tudo mais, tá? Então, o fortalecimento muscular também é muito importante. Por quê? Porque vai melhorar todo o processo cardiovascular. Não precisa chegar sangue lá em cima, né? Não precisa aumentar ali, trabalhar com a massa cinzenta do meu cérebro, para que ela não comece a falhar. O exercício físico vai fazer isso por você. Salete, sou sedentária totalmente. Comece aos poucos. Comece caminhando 30 minutos dentro da sua casa, no seu quintal, 30 minutos, todos os dias. Você vai ver como que vai melhorar o seu organismo, como que vai melhorar toda a parte emocional, né? Os picos de emoção também com atividade física melhora, né? Nós temos adrenalina, a gente tem vários hormônios que vão acontecer ali. A pessoa fica muito mais focada e dorme muito melhor quando se pratica atividade física. Então, você vai proteger todo o seu sistema vascular e cardíaco. E, principalmente, falando em atividade física, a gente já pega um gancho, parar de fumar. O cigarro é uma das piores coisas que existe para as doenças cerebrais. Piores. Para todo o corpo, né, gente? Tudo isso que a gente vai falar agora, é claro que a gente vai focar na questão cerebral, mas é para todo o corpo. Nós somos um conjunto. Olha, eu sempre tive uma convicção do seguinte, né? Quanto mais a gente exercita a nossa mente, mais a gente precisa exercitar também o nosso corpo. Quanto mais a gente exercita o corpo, nós precisamos também exercitar a mente. Por quê? Porque o corpo faz parte da mente e a mente faz parte do corpo. Um está interligado ao outro, né? Então não tem separação. E aí, de novo, a história do yin e do yang, né? Porque se a gente só faz uma coisa, né? Só trabalha o nosso corpo, mas a gente tem uma preguiça mental, né? Vai dar problema. O mesmo, o inverso. Se a gente só trabalha a mente e descuida do nosso corpo, não exercita o nosso corpo, vai também trazer consequências, né? Então, precisa de estar sempre fazendo atividades, tanto mental quanto físicas, né? Olha, nos comentários aqui, na hora que eu falei do nosso amigo Pedro, né, Casaldáliga, também uma homenagem aqui, né, uma memória à dona Ditinha, né, a Zezé lembrou aqui, né, a dona Ditinha também, né, olha, mal de Parkinson, doença de Parkinson, durante muitos anos, firme, resistente, do seu jeito, né, mas ali, né. Uma coisa importante, como eu falei para vocês, aí vem um pouco uma comparação entre o Parkinson e o Alzheimer, que no Parkinson a pessoa continua lúcida, continua percebendo tudo em volta, continua ainda com a sua atividade cerebral. A atividade motora, a atividade física, neurológica, motora, já tem uma certa deficiência, mas a mental continua.
Então, olha, é uma das coisas para a gente observar no nosso comportamento, né? Quando a gente convive com pessoas, ou vai visitar, vai conversar, vai se aproximar de alguém que tem Parkinson ou então Alzheimer, né? É respeitar a pessoa como sempre a gente faz, né? É transmitir o amor, a bondade, a gentileza para as pessoas como sempre a gente faz, né? Muitas vezes eu vejo alguém tratar uma outra pessoa, não só quem tem Alzheimer ou Parkinson, tratar essa outra pessoa como se fosse uma criança. Né? Olha, elas não são crianças, né? Mas, assim, tem a criança dentro de si, é claro, e isso a gente tem que cultivar. Mas a forma como a gente se relaciona com essas pessoas, né, tem que ser a forma como a gente se relaciona com qualquer outra, né, porque também são pessoas, também são amadurecidas, né, e são doenças que se manifestam lá, né, nos seus 50, 60 anos. Então, tem toda uma bagagem, um acúmulo de vida, né? E a gente precisa, então, se relacionar com essas pessoas tendo essa consciência. Né? E conversar com elas, como a gente conversa com todo mundo, porque elas entendem, elas percebem. Mesmo quem tem o Alzheimer, né? Olha, pode sentar do lado e conversar. Ela vai esquecer? Vai esquecer, mas não tem problema. Né? É muito interessante, aí eu e a Salete, a gente tem experiência prática, concreta nisso, né? A minha madrasta mesmo, quando ela ficava com a gente começava a pedir para ela cantar músicas infantis. E ela aprendeu quando era criança, né? Era uma alegria só, porque a partir da música, né, chamava então a memória dela, os fatos da infância, e ela começava a dar risada e contava algumas histórias que a gente não sabia ainda, né? Porque tem uma consciência, não tem a consciência plena igual a gente, né, que está aqui procurando nos cuidar mais, mas tem consciência, né? E é vida. O importante é amar, né, as pessoas com Parkinson, com Alzheimer, lidar com elas como a gente lida com todas as pessoas, com muito amor, muito carinho, muita atenção, e como adultas. Né? Muito importante, como adultas. Eu acho que uma coisa interessante também, né, Mauro, é sempre pedir ajuda, né? Hoje a gente tem uma gama de profissionais que nos auxiliam, né? Então eu acho que isso ajuda muito quando a gente precisar, a família pedir ajuda, porque os profissionais estão aí, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, o próprio médico, é para auxiliar tanto o paciente como também o cuidador. E aí eu queria acrescentar algumas coisas aqui para vocês, que eu tinha falado do cigarro, então o cigarro seria sim essencial. Se você não quer ter nenhuma doença desse tipo inflamatória, pare o cigarro. Pare hoje o cigarro, não pare amanhã, tá? Por quê? Porque você aumenta o risco de desenvolver algumas doenças. E aí eu colocaria também a questão da hipertensão, né? A hipertensão é uma coisa assim tão que as pessoas colocaram tão corriqueiras que parece ser normal ter pressão alta e não é. São doenças silenciosas, né? A própria glicemia alta, o colesterol alto, são coisas que a gente não vê, né? Não é uma ferida aberta que vai doer, então a gente deixa essa doença crônica se instalar e ela só vai aumentando. De novo, são inflamações do nosso corpo. Então, se eu tenho uma hipertensão, eu vou alterar toda a parte cerebral. Se eu tenho uma glicemia alta, eu tenho açúcar em excesso andando ali no meu corpo. E aí, pegando esse gancho, eu queria falar do terceiro ponto, que é da alimentação. Uma das causas de inflamações maior no nosso corpo é o açúcar branco. Ele é um inflamatório assim dos mais potentes que existem.
E eu fiquei muito assustada quando eu comecei a estudar sobre o açúcar, porque o nosso país amado tem várias empresas que vêm para o nosso país, se aloja aqui no Brasil, e elas precisam colocar mais açúcar no seu produto. Por quê? Porque o paladar brasileiro é um paladar que já está acostumado com açúcar. Então, tem várias empresas. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver ali, empresa X, coloca aquele produto lá no Japão, como que é, e o produto no Brasil. É uma disparidade, assim, de quantidade de açúcar, gente. Isso é algo que não tem como a gente aceitar. E a gente precisa abrir os olhos. Por quê? Porque a gente está colocando açúcar para dentro do nosso organismo e está circulando no corpo, o corpo não tem como absorver isso. E isso vai para onde? O cérebro vai absorver e vai inflamar. Aí a gente começa a entender um pouco por que o nosso país só cresce a questão das doenças como o Alzheimer e o Parkinson. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de açúcar que a gente consome, o nosso corpo ele precisa de 25 gramas de açúcar para todas as células do nosso corpo funcionar bem. 25 gramas por dia, tá? Para ele funcionar bem. Isso eu estou falando desde quando a gente toma café, e aí você fala para mim assim, mas eu não tomo café com açúcar, então eu estou bem. Tá, você não toma café com açúcar, mas aí você come um bolo, você come um pão, o açúcar está ali. Então, essas 25 gramas é para todo dia, desde a hora que você acorda para a hora que você vai dormir. O seu corpo precisa disso para ele estar vivo, para ele estar bem. E aí, quais são as inflamações crônicas que pode acontecer? O que a gente vê, o que a gente mais encontra: obesidade, cérebro inflamado, artrites, artroses. Tudo isso vai inflamar o nosso corpo, vai inflamar os nossos órgãos. E aí, o que eu faço com isso, então? Tem alguma coisa que diminui tudo isso? Tem uma pílula que diminui? Gente, vegetais. As fibras, elas ajudam a diminuir a glicemia. Olha só que coisa, né? Não descobrimos nada, isso já existia. Então, o que nós precisamos? Diminuir hoje o açúcar, mas é diminuir drasticamente, não é diminuir um pouquinho, eu vou colocar menos, é diminuir de fato, para que a gente tenha uma saúde boa, uma saúde íntegra, completa. E aí, então, nós temos as fibras dos vegetais, vegetais coloridos. Olha, estão perguntando aí, né, quanto que dá, né, 25 gramas de açúcar, se é uma colher, né? Então, se você olhar, quando em restaurantes, padarias, assim, o pessoal tem aqueles sachês, né, de açúcar, um pacotinho daquele tem 25 gramas. Então, olha, um pacotinho daquele para você curtir o dia inteiro, tá? Então, seria uma colher, né? Uma colher assim de sopa rasa, não cheia, né? Então, uma colher de sopa é a quantidade de açúcar, é a quantidade que a gente necessita durante o dia. Agora, não açúcar refinado de jeito nenhum, né? O açúcar refinado faz mal tanto para o Alzheimer como também para o Parkinson. A pressa, né? Seria, né, uma colher de rapadura, né? Ou então uma colher de mel, o melhor, tá? Agora, se você conseguir, né, encontrar uma fonte onde fornece, né, rapadura orgânica, açúcar orgânico, demerara, né, é melhor. Agora, refinado, jamais, porque faz muito mal, né? Aí, emendando nessa conversa da alimentação, no caso para a gente evitar o Alzheimer, ou mesmo para tratar, né? Quem tiver Alzheimer, não comer açúcar, né? Aí qualquer tipo de açúcar, porque como a Salete falou, vai mexer aí, né, nos neurônios, né, na comunicação entre eles, vai prejudicar, né? Também leite de origem animal vai fazer mal, porque vai ajudar a formar essa capinha entre os neurônios
e vai dificultar na comunicação entre eles para o funcionamento bom do cérebro, né? Também não comer farinhas refinadas, então farinha branca, né? Principalmente farinhas refinadas, não comer, tá? E alimentação para evitar, para prevenir ou para tratar quem tem Alzheimer. Mamão, né? 2 a 3 porções de mamão por dia. Germe de trigo, 1 a 2 colheres de sopa de germe de trigo. Tá? Uva, suco de uva. Agora, melhor ainda se você puder fazer um extrato de uva. Tá? Tem uma das rodas de conversa que eu expliquei um pouquinho como faz o extrato de uva numa panela de cozimento a vapor. Então, 2 a 3 copos de extrato de uva puro. Tá? Ou então, se não tem o extrato, suco de uva. Tá? Couve, como a Salete falou, as fibras, né? Couve. As couves, elas aumentam a nossa defesa natural. Vinagre de maçã. Vinagre natural de maçã. 2 a 3 colheres por dia após as refeições, porque o vinagre natural de maçã é rico em vitamina B12, que ajuda. Né? Semente de abóbora. Na verdade, o germe da semente de abóbora. Então, você pega a semente de abóbora, deixa secar, né, no tempo, ou então, se tiver um pouquinho de pressa, no forno com fogo baixo. Né? Mas, de preferência, deixa secar, né, com o tempo. Aí você tira a casca e tem o germe. 5 a 7 unidades por dia, porque o germe da semente de abóbora ajuda na memória. Agora, mastiga bem, é importante mastigar bem. Tá? E a cúrcuma, olha, a cúrcuma, o açafrão da terra, que tem vitamina C e vitamina B6, que faz muito bem para o fígado, para o coração, ajuda, né, a controlar o açúcar, a glicemia, né? Evita ou trata as inflamações, né? Então, também ajuda a eliminar os radicais livres, né? Então, a cúrcuma, o açafrão da terra, 1 colher por dia. Né? Agora, é importante, toda vez que você for usar cúrcuma, você utiliza também o óleo. Então, óleo de coco, azeite de oliva. Né? Então, assim, 1 colher de cúrcuma, aí depois uma colher, né, uma colherinha de azeite de oliva ou de óleo de coco. Né? Muito importante essas coisas aí para o mal de Alzheimer. Agora, para a doença de Parkinson, aí já você vai fazer um chá. Um chá com casca de noz pecan moída. 1 colher de casca de noz pecan moída para 2 litros de água. Você coloca, né, a casca de noz pecan moída em 2 litros de água e deixa ferver por 1 minuto. Tá? Aí, quando tiver frio ou morno, você vai tomar 8 a 12 copos durante o dia, tá? Em substituição à água. Tá? E tem que ser bem ralinho. Se você vê que está forte, acrescenta água. Agora, perdeu a cor, joga fora, porque já perdeu a qualidade. Né? Isso diariamente. Pode ser durante 60 dias. Pode ser que no começo dê diarreia, né? Mas depois vai normalizar. Tá bom? Gente, eu queria colocar assim, tem bastante pergunta, eu queria responder todas, porque é uma delícia responder todas elas. Acho que a gente vai ter que fazer um dia só para falar do açúcar. O que o Mauro colocou, acho que assim, a alimentação, a gente tem que focar na diversidade. Então, procurem, né? Folhas verdes são muito importantes. Aquilo que todo mundo fala, o prato tem que ser colorido. Se tem algum legumes, alguma verdura que você não conhece, compre ela para você sentir o gosto dela. Então, no seu prato tem que ser diversificado. Cada verdura, cada legumes, cada folha verde serve para algo no seu corpo. Então,
Faça isso. Coloque mais verduras, mais legumes e diversificado, não fique com o mesmo. E aí eu vou só dar uma aceleradinha, porque nosso tempo daqui a pouco já está acabando. E eu queria falar da questão da microbiótica, que é essencial para quem tem a doença de Alzheimer, o Parkinson, e também quem quer prevenir. Lembra que a gente falou? O intestino é um cérebro. Ali funciona tudo que você possa imaginar. Então, nós temos ali colônias de bactérias, bactérias do bem, que nos ajudam a ter uma qualidade de vida boa, né? Vocês já ouviram falar dos probióticos, né? O que são os probióticos? São esses micro-organismos que vivem na flora intestinal, são bactérias do bem, é a linha de defesa do nosso organismo. Então você pode, Salete, eu não tenho, nunca comi nada disso. Como que eu posso fazer? Eu posso utilizar a kombucha, o Rejuvelac, o kefir de água, o kefir de leite, chucrutes, picles, missô, os queijos, todos esses têm probióticos. O que são os probióticos? São os micro-organismos, essas colônias, nós precisamos recolonizar o nosso intestino. Só que não adianta eu só recolonizar, eu preciso alimentar esses micro-organismos. E como que eu alimento? Com isso que a gente acabou de falar, né? Eu preciso alimentar com frutas, com verduras, com legumes. Fruta, eu preciso comer a fruta. Eu tenho que pegar a fruta, cheirar, sentir e comer. Por quê? Quando eu faço suco da fruta, eu não estou falando nem de suco de caixinha, hein? Pelo amor de Deus. Leiam o rótulo, vocês vão ver que suco de caixinha tem muito mais açúcar do que a fruta. Então, compre fruta, coma a fruta, você vai comer o açúcar que tem na fruta e você vai ter a fibra da fruta para quebrar aquilo ali dentro do seu organismo, tá? Então, os pré-bióticos são os alimentos que a gente come, que vão alimentar esses probióticos. Para vocês terem uma ideia, tem muita essa interação. Hoje já tem muitos estudos que falam dessa interação, né? Que ela é bidirecional entre a microbiótica do intestino e o nosso cérebro. A gente pode um dia vir só para a gente falar dessa área que, assim, é fantástica. É maravilhosa mesmo. Mas procurem no Google, fuça um pouquinho que vocês vão encontrar a respeito disso também, mas vale a pena a gente entrar um pouco mais sobre isso também. Olha, tem várias perguntas aqui, né? Entre elas, se Alzheimer é genético, né? A questão do açúcar, né? Qual açúcar é melhor, mascavo ou demerara? Então, bom, sempre, né? Aquilo que é orgânico vai ser melhor, porque não tem agrotóxico, né? Foi tratado, foi cuidado, cultivado de uma forma diferente. Então, entre o demerara e o mascavo, veja qual é o orgânico, no caso, o demerara. Se o mascavo for orgânico, aí tudo bem, né? A questão também, se é genético, olha, tem muitos fatores genéticos, sim, né? Mas sempre é possível tratar e sempre é possível prevenir, né? Então, tratamentos, além desses que essas dicas, orientações que a gente está dando em relação à alimentação, atividade física, manter-se ativo, foco, né, o objetivo, tudo isso daí ajuda no tratamento também, a prevenir e também no tratamento, né? Agora, uma coisa que eu sempre bato a tecla aqui é utilizar argila verde, né? Então, aplique argila verde, tanto para o Alzheimer como para o Parkinson, e vai aplicar onde, né? A princípio, aplica na testa, olha, facinho, na testa, no pescoço, na palma das mãos e na sola dos pés, né? Tanto para uma doença quanto para outra, você faz a massa com a argila, junto com um pouquinho de água, aplica e deixa 90 minutos, tá? Deixa lá, 90 minutos, que vai ajudar bastante, né? Ajuda a retardar, né, se tiver a doença, e a prevenir quando estiver sentindo que alguma coisa está acontecendo, né, de diferente. Gente, terminamos. Eu queria agradecer e pedir desculpa também que a gente deu uma acelerada, porque tinha algumas coisas ainda para a gente colocar. Mas tudo bem, a gente volta quarta-feira, tá?
Um grande abraço, um beijo enorme para todos vocês. E a gente vai ficar aqui respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. E quarta-feira a gente espera vocês. Até. Tudo de bom para vocês, né? Até a próxima semana. E